E aí, pessoal, vou ensinar vocês hoje como faz para ler rótulos, tá? Eu sei que é uma imagem muito comum, essa aqui que você está no mercado querendo começar a comer saudável, comer melhor, às vezes começou uma dieta, mas tem um monte de produto aí, um monte de embalagem colorida, alguns utilizam artifícios como, por exemplo, palavras, termos, fit, saúde, vita. Será que realmente isso é saudável? Eu lembro que quando eu começava a estudar nutrição, aliás, antes de estudar nutrição, na verdade, quando eu comecei a querer comer mais saudável, eu virava os frascos e a primeira coisa que eu bati o olho era sobre a informação nutricional. Eu não tinha muita noção do que eu estava vendo, mas era uma forma de eu conseguir entender se o produto era rico em carboidrato ou rico em proteína. Quando eu falo informação nutricional, é essa imagem aqui mais ou menos que eu lia. Então eu vou tentar explicar para vocês detalhadamente, às vezes pode ser alguma informação um pouco básica, mas para alguma pessoa eu tenho certeza que vai servir, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que bater o olho quando a gente vai ler qualquer informação nutricional do produto é verificar o tamanho da porção. Nesse nosso exemplo aqui, estamos falando de uma porção de 200 ml e entre parênteses ele deixou claro que seria mais ou menos o equivalente a um copo. Ou seja, nós temos 200 ml que corresponde a tudo isso aqui, o valor energético, carboidrato, proteína, micronutriente em geral, tá? Então, a primeira linha que temos aqui é o valor energético num total de 83 kcal. Esse kcal é uma sigla de caloria. Então, em 200 ml, nós temos 83 calorias. Também tem na sequência um igual 349 kJ. Esse kJ é o equivalente a quilojoule, é uma outra forma aí de cálculo. E a gente tem, como é que a gente chega nesse valor? É uma multiplicação simples, né, que é 4.2. Na verdade é 4.1, blá blá blá, mas é resumidamente 4.2, que 83 multiplicado por 4.2 deu 348,6 kJ. Ele arredondou para cima, então 349 kJ. Segunda faixa etária, quando a gente começa a descer depois do valor energético, nós temos os macronutrientes, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Quando a gente pensa em carboidrato, em 1 grama de qualquer tipo de carboidrato, ele é o equivalente a 4 calorias. Então, quando nós pegamos o produto aqui, ele contém 9,5 gramas de carboidrato. Se em 1 grama de carbo são 4 calorias, 9,5 multiplicado por 4 calorias é o equivalente a 38 calorias. 38 calorias dessa porção de 200 ml são providas de carboidratos. Segundo macronutriente é a proteína, também a mesma conta que carboidrato. 1 grama de proteína é o equivalente a 4 calorias. Se o nosso produto aí tem 6,2 gramas de proteína, multiplicado por 4, 24,8 calorias são providas de proteínas. E o último macronutriente são as gorduras, que em 1 grama de gordura é o equivalente a 9 calorias. Você vai encontrar às vezes nos produtos gordura saturada, gordura mono, gordura trans, mas o que realmente importa para a gente calcular são as gorduras totais, né? No caso aqui são 2,2 gramas, então multiplicado por 9 deu 19,8 calorias providas da gordura. Então agora uma adição simples, já sabemos aí do valor da 38 de carboidrato, 24,8 de proteína, 19,8 de gordura. Se somarmos vai dar 82,6 calorias, que ele arredondou para cima que deu aí 83 calorias. Pronto, isso é uma informação importante que você já vai computar no seu dia, porque às vezes você tem os valores, esse produto aqui tem 5 gramas de carboidrato, esse produto aqui tem 10 gramas de proteína. Agora você sabe mais ou menos como a gente faz para estimar a quantidade de caloria desse produto, né? Por isso que normalmente produtos light, diet, têm menores teores de calorias, porque ele tem menos macronutrientes, tá bom? Por fim, nós temos aí os micronutrientes, como por exemplo aí o cálcio, às vezes tem até vitaminas, tem até o sódio aí mostrando, mas ele não computa a caloria, então ele não entra na conta aí do valor energético do produto. Quando a gente para ler isso, eu lembro que lá nos meus primórdios, eu sempre, quando eu queria perder gordura, queria emagrecer, eu sempre procurava produtos que não tinha nenhuma caloria, que não tinha nenhuma... Eu sempre queria um produto que ele era altamente proteico, com baixa quantidade de carboidrato, zero gordura e baixa quantidade de sódio, mesmo eu não sabendo uma quantidade ideal de sódio. Então minha pergunta é, será que
o alimento mais saudável é um alimento que ele não tem nenhuma caloria? Um exemplo aqui que eu trago para vocês é o melhor alimento de todos aí na tabela nutricional, né, na informação nutricional, que é a gelatina. Olha a gelatina, gente. Ela tem 0 gramas de carboidrato. Ela tem 1,6 gramas de proteína e tem 0 gramas de gordura. É um alimento aí que não tem carbo, não tem gordura e é rico em proteína, né? Então deve ser um ótimo alimento. E ainda ele destaca ainda que ele é rico em vitaminas, porque ele mostra vitamina A, C, vitaminas do complexo B, né? Niacina, B5, B6, até o sódio, que é em pequenas quantidades, aí só 3% da recomendação diária. Deve ser um alimento sensacional, né? Pessoal, eu lembro que eu parava e eu sempre comprava gelatina, consumia todos os dias. Será que ele realmente é um alimento saudável só por ele não ter caloria? A forma da gente conseguir verificar se um alimento é ou não saudável não é a informação nutricional. Isso realmente não importa muito para a gente. O que importa é a lista de ingredientes que estará presente em qualquer produto que esteja dentro da legislação, obviamente, vai estar lá. Então, o que é lista de ingredientes? Desculpa a qualidade da imagem, é que eu quis pegar realmente da Coca-Cola, eu não encontrei nenhuma imagem que não seja essa, né? Que seja grande aí para a gente conseguir enxergar. Então tem aqui que os ingredientes é água gasificada, açúcar, extrato, noz de cola, cafeína, corante, caramelo e por aí vai. Se a gente for verificar, a lista de ingredientes não está em ordem alfabética. A gente tem aqui a água que é A, o açúcar é A, o extrato é E, mas aí vem a cafeína que é C. Então não estão em ordem alfabética a lista de ingredientes. Os ingredientes estão em ordem de quantidade. O primeiro ingrediente, no caso aqui é água, é o que mais tem. E o último ingrediente, que é esse aqui, aroma natural, é o que menos tem. É uma ordem decrescente. Então a Coca-Cola temos aqui como primeiro lugar água, segundo açúcar e terceiro noz de cola. Ou seja, tem mais açúcar do que noz de cola. Ah, Ciro, eu já sabia que Coca-Cola é um veneno, né? Não precisava me falar isso. Já tinha essa informação, nem ao menos sem saber como é que lia a lista de ingredientes. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, um suco, né? O Sufresh sabor uva. Eu tirei do próprio site do representante aí da Sufresh e olha os ingredientes do Sufresh. Primeiro ingrediente, água. O segundo é açúcar e o terceiro é um suco concentrado de uva. No caso, então tem mais açúcar também do que a própria uva. E agora? Outro aqui do Hades, olha o Hades aqui, ó, ou Hades, não sei se é Hades ou Hades. Os ingredientes aqui nós temos a água como primeiro ingrediente, grãos de soja, segundo ingrediente, legal. Depois a gente tem açúcar invertido, que é um tipo de açúcar para evitar a cristalização do açúcar, mas é tão ruim quanto o refinado. Depois tem maltodextrina, que é um tipo também de açúcar, e depois tem mais açúcar, ou seja, tem 3 tipos aí de açúcar. E depois entra o suco de morango, mesmo ele sendo sabor morango. Leia a lista de ingredientes. Eu sei que é bonito, aí você vê umas plantinhas, você vê como se fosse coisa de saúde, mas aí você coloca aqui um monte de vitamina, vitamina C, B2, B3, isso não importa. Lê a lista de ingredientes, pessoal. Quando a gente pega, por exemplo, a gelatina, que é aquela coisa que eu mostrei, a tabelinha nutricional, vamos ler sobre os ingredientes da gelatina para ver se realmente é um alimento saudável ou não. Primeiro ingrediente é a gelatina, depois tem a maltodextrina, que é um tipo de açúcar, depois temos as vitaminas aqui, e começa a vir um monte de palavra difícil, regulador de acidez, o ácido fumárico, né, que é o regulador de acidez, o aromatizante, edulcorante, acesulfame, corante, um monte de química. Mesmo ele não tendo caloria, quando a gente tem um monte de química, ele realmente vai poder causar algum mal para você. Claro que o consumo esporádico, um consumo raro, eu tenho uma vontade de comer doce, tá bom, come uma gelatina, não necessariamente vai te fazer mal, mas aquele consumo frequente, principalmente em grandes quantidades, podem gerar alguns problemas. Eu trago aqui para vocês 2 evidências falando sobre a gelatina, mostrando que ela é capaz de elevar o seu processo inflamatório no seu corpo e ela não é considerada uma fonte de colágeno, tá? Então, não é um alimento que realmente é considerado saudável e seguro, tá bom? Então, é meio clichê falar, mas a verdade é essa que quanto menos ingrediente, melhor. Menos é mais. Quanto mais natural, mais saudável é esse alimento.
trago aqui para vocês um post que ele está programado para ser publicado na minha página. Eu não publiquei ainda, eu acho que está para fevereiro ou março essa publicação, mas é que eu trago para vocês, por exemplo, alguns exemplos. Primeira coisa, pasta de amendoim é amendoim torrado. Pasta de amendoim não é amendoim torrado, óleo de amendoim, xarope de milho, óleos vegetais, sal e por aí vai. Aqui são as marcas, né? Eu resolvi cobrir nos posts. Não sei porque eu fiz isso, mas eu cobri. Segundo ingrediente, segundo alimento aqui, água de coco. Água de coco é, com um único ingrediente, água de coco. Água de coco não é água de coco, mas água de coco concentrada, reconstituída, sacarose. Não, você quer comprar água de coco, o único ingrediente que tem que ter é água de coco. Suco natural, quando você compra um suco natural, a única coisa que tem que ter é o suco e o sabor de laranja integral, por exemplo. Um suco natural não é água, açúcar, suco concentrado de laranja, suco não sei mais o que, tá bom? Então, sempre tenta ler a lista de ingredientes para você não cair aí nessas enganações aí do mercado, tá? E a última coisa aqui tem a lista de alergênicos. Na sequência dos ingredientes você sempre vai encontrar o termo contém glúten ou se não contém glúten. Isso é legislação, é obrigatório você colocar. Tem até no azeite lá, azeite de oliva não contém glúten. Ou no próprio pãozinho, contém glúten, tá? Isso é obrigatório colocar. E na sequência vai encontrar também, caso tenha produtos alergênicos, vai estar lá, alérgicos, contém amendoim, derivado, trigo, pode conter soja, centeio, cevada e aveia. A lista de alergênicos é necessário para ter também, caso tenha o alimento, tenha algum composto alergênico, tem um monte aí de composto que é necessário colocar nos rótulos. Alguns clássicos é o leite ou derivados, o trigo, né? Frutos do mar, amendoim, castanha e por aí vai, tá? Ovos, belezinha? Então, só para a gente conseguir resumir mais ou menos aí sobre a gente fala de rotulagem, a gente pega aqui às vezes um produto que a parte da frente está escrito vida, saúde, fit, 0 calorias, light, diet, mas quando você para e vira a lista de ingredientes, é lotado de açúcar com nome bonito e química, então não caia nessa, sempre, a minha dica é, sempre leia a lista de ingredientes. É a partir da lista de ingredientes que você vai conseguir dizer se um alimento é saudável ou não. Nossa, Ciro, mas tem uns nomes muito difíceis aqui. Eu tô começando a ler, tem um monte de edulcorante, aroma. Eu não sei para que serve. Fica tranquilo. Se você não sabe o que é, nem o seu corpo sabe. Se o corpo não sabe, ele vai tratar como se fosse uma toxina, como se fosse uma química. Ele vai tentar fazer o quê? Excretar. Ele vai recrutar nutrientes que às vezes seriam necessários para outras coisas para conseguir controlar essa química, tá? Claro, não vai entrar em radicalismo e querer cortar tudo, não é isso, mas é só para você não achar que os alimentos que têm nomes bonitos são saudáveis, tá bom? Espero que tenham gostado.